Olá, tudo bom? Eu sou Cássio Carvalho e vamos continuar com esse livro que está, na verdade, quase acabando, mas não acabou. Este ainda não é o último vídeo. Acredito que seja o penúltimo. Bom, vamos resumir o que nós vimos no vídeo passado. Joaben acaba se despedindo de Tirza com a consciência de que aquela separação seria realmente definitiva. A morte silenciosa de Manassés e os caminhos que ele mesmo traçou torna impossível ele recuar. Então, convicto de que ele deve enfrentar as consequências da sua história, ele atravessa a cidade de Jerusalém como quem percorre pela última vez aquele mundo que ele ama, gravando cada detalhe na sua memória, certo que está caminhando para a própria morte. Ao chegar ao palácio, encontra a cidade em convulsão. Jerusalém vive uma crise profunda: fome, impostos excessivos, desordem urbana, insegurança e perda de valores. O povo, sacerdotes e anciões confrontam o rei e questionam sua autoridade. Diante do caos, Salomão impõe com majestade, invocando Yahweh como fonte de seu poder. Trovões e relâmpagos reforçam simbolicamente a sua autoridade. Em seguida, demonstra sabedoria política ao anunciar a criação de 12 representantes do povo em um gesto de descentralização do poder que apazigua temporariamente os ânimos e devolve a paz ao reino. Depois disso, a sós com Joaben no palácio, Salomão solicita que ele registre esse decreto de que ele centralizou o poder, que ele vai nomear 12 representantes de cada tribo, e pergunta para Joaben: Joaben, de qual tribo você pertence? Porque não posso lhe dar uma tribo para representar que não seja a sua. O que Salomão fez? Insinuou que daria mais poder a Joaben, justo agora que ele está indo lá para se confessar. O que é isso? É uma tentação da vida, né? Então, diante dessa tentação de mentir mais uma vez e de se salvar, Joaben decide, na verdade, romper com a sua impostura. Ajoelha-se e começa a confessar toda a sua história, sua origem, seus crimes, suas fugas, suas reinvenções, suas culpas e principalmente os seus medos. Salomão escuta em silêncio e, comovido, retribui a Joaben, também confessando seus segredos, assassinatos políticos para consolidar seu poder, e assim assume-se igualmente assassino e covarde como Joaben. Olha que demonstração, né, de humildade, né, de um rei. Nesse encontro, rei e súdito tornam-se apenas dois homens, dois irmãos, unidos pela culpa e pela dor de perdão. E agora, depois desse resumo, vamos ao vídeo de hoje, porque afinal de contas, finalmente o templo precisa ser inaugurado. Então vamos lá. Quando a manhã desses primeiros sinais, os anciões de Israel, vindos de todas as partes do reino, começaram a se reunir diante do templo, onde a esplanada logo estava repleta, forçando os retardatários a se espalharem pelas encostas e pelas ruas circunvizinhas. Os chefes das tribos e todos os príncipes das grandes famílias hebreias ali estavam, assim como todos os filhos de Salomão e seus auxiliares diretos. Entre eles estava Joabe e sua família e os quase 3.000 mestres construtores responsáveis pela construção. O dia estava claro, com um céu azul esmaltado, sem nenhuma nuvem. E todos aguardavam na frente do templo recém-erguido e de portas ainda fechadas, aguardavam com impaciência a chegada de Salomão e de todos os levitas que trariam a Arca da Aliança, que durante todos esses anos tinha sido guardada num tabernáculo de madeira e de lona, à espera finalmente daquele dia. A gritaria do povo era intensa e anunciava a chegada da arca.
com a letidão hierática característica dos sacerdotes e dos levitas, trajando vestes rituais, tocando instrumentos de sopro de corda, a procissão avançou bem lentamente. Atravessou a porta tripla, seguiu rente à muralha oriental, passou pela Porta das Águas, tomou o rumo norte pela Porta dos Cavalos e alcançou na parte leste a parte em frente ao templo. Ao chegar diante do templo, as portas se abriram de par em par, revelando a luminosidade do Ekal e mais ao fundo as portas abertas do Debir, onde a arca repousaria para sempre sobre as asas dos querubins, que eram 4 seres em um só, face de leão, quartos traseiros de um boi, cabeça de homem e asas de águia. Então era 4 animais em um só. É a face de leão, os quartos traseiros de um boi, a cabeça de humano e asas de águia cruzadas sobre o estrado sagrado. Os portadores da arca usavam varais de madeiras de cedro, criados por ordem de Yahweh após a morte de Osa, fulminado por tocar inadvertidamente o objeto sagrado ainda nos tempos do templo do rei Davi. Muitos, inclusive Joabe, sempre se perguntavam qual seria a fonte daquele poder divino se dentro da arca repousavam apenas 2 tábuas de pedras gravadas por Yahweh e entregues a Moisés no deserto. Perguntavam-se se a mão divina tinha impregnado as pedras de tal força que a própria arca emanava energia. Joabe, que não encontrava em sua mente nem em seu coração prova real da existência daquele Deus que gravava letras na pedra e fulminava quem tocasse sua obra, preferia acreditar em causas naturais e na fé exacerbada daqueles que necessitam de um ser superior para delegar a responsabilidade de sua própria vida. Salomão, cercado pelos levitas cantores e vestidos de linho branco, filhos de Asaf, Emã e Ditum, tocando liras, cítaras e símbolos, e por 120 sacerdotes que soavam trombetas, entre eles o já encanecido Sadoc, passou a oferecer sacrifícios em número tão grande que a certa altura nem mesmo Adoniram pôde calcular. Os rituais eram realizados com tamanha precisão que entre lavar o animal, conduzi-lo ao altar, cortar-lhe a jugular, recolher o sangue, esquartejar a carne e depositá-la sobre uma das muitas piras apagadas, não se gastava mais tempo do que o necessário para a execução de 2 salmos apenas. Quando o dia já se encontrava a meio, após todos os sacrifícios e a separação das oblações e das gorduras no altar principal, os levitas ergueram novamente a arca e se prepararam para conduzi-la ao interior do templo. Os cânticos intensificaram em força e brilho, enquanto todos fitavam a arca da aliança, que após longa peregrinação, finalmente encontrava seu lugar legítimo na cidade e no templo do povo escolhido por Yahweh. Os sacerdotes oraram longamente e, após um grande silêncio, começaram a se retirar do recinto. No momento em que todos haviam deixado o interior do edifício, Joabe ficou com medo. Achou que seus olhos o estivessem traindo por estarem muito cansado pela intensidade da luz daquele dia. Parecia que o interior do templo começava a ficar enevoado. Os detalhes, sobretudo no Debir, onde ficava a arca, parece que tinha uma película impalpável, como se uma nuvem escura se formasse dentro daquela sala. Joabe esfregou os olhos ardentes, acreditando que o cansaço dos dias anteriores lhe estavam prejudicando a visão. Mas Tirza, nesse momento, apertou sua mão com força e sussurrou em seu ouvido: "Você também está vendo a nuvem?" Bom, então não havia mais nuvem. O interior do templo estava tomado por essa nuvem. Tomado por uma nuvem escura, perfeitamente formada, identicamente às nuvens do céu, mas condensada do nada dentro do recinto sagrado, como se tivesse emergido da própria arca. A percepção dessa nuvem se espalhou rapidamente entre todos os presentes
E o assombro cresceu, os comentários se multiplicaram e subitamente a multidão se lançou ao chão, aos gritos, cobrindo a sua cabeça da visão inesperada. Joaben permaneceu de pé, fixando a nuvem no lugar santo, sentindo acalmar-se dentro de si todas as buscas, inquietações e dúvidas. Ele via Yahweh se manifestar em toda a sua glória. Se ele fosse o único a presenciar aquilo, acreditaria se tratar de uma ilusão, como as exibidas pelos magos egípcios, mas todo o povo via, confirmando a verdade do prodígio. Havia, contudo, algo que era particular a ele. Com o talento descoberto nas profundezas das pedreiras, percebeu que a mesma luz dourada que ele via emanar da grande pedra subterrânea agora fluía da arca aberta e que a nuvem era uma só coisa com esta energia. Joaben fechou os olhos e aquela visão jamais se apagaria de suas retinas. Por trás delas, passou a enxergar a seiva luminosa percorrendo todas as pedras, todas as coisas, todos os seres, fluindo no sangue pelas veias humanas, pulsando em cada coração e mente, testemunhando seu poder e toda a sua glória. Salomão, transfigurado pela visão, ergueu sua voz e proclamou: Yahweh decidiu habitar a nuvem, construir para ele uma morada, a casa em que habitará para sempre. O povo, em uníssono, glorificou a existência de seu Deus, regozijando-se pela certeza de que o templo seria sua casa e seus destinos estariam para sempre ligados à luz que emanava daquela nuvem. Joaben se encontrava imerso em um estado profundo de contemplação daquelas maravilhas, sem ouvir sequer uma palavra ou qualquer ruído daquela multidão que o cercava. Seus ouvidos, em vez disso, estavam inteiramente tomados pela voz de seu interior, que lhe falava com clareza plena, revelando finalmente que o templo que tinha ajudado a criar sobre a terra de Jerusalém era idêntico ao templo que agora percebia existir dentro dele. Havia apenas uma diferença, como aquela voz esclarecia para ele. Dentro dele sempre existia e sempre morava Yahweh, aguardando apenas que ele próprio, por esforço pessoal, fizesse de seu interior um templo digno de sua morada. Era essa voz que tinha falado, que tinha enviado os problemas, que tinha enviado as soluções. É essa voz que tinha envergado ele quase ao ponto de ruptura. Era esta voz interna que tinha oprimido as costas dele com um peso exato. Era essa voz interna, essa voz da consciência dele, era esta voz que era a força de sua consciência. Fosse com a voz de sua mãe, com o sussurro que tinha acompanhado durante anos, fosse com as muitas ocasiões que conscientemente tinha feito surdo a seu chamado, mas na verdade essa voz nunca tinha se calado. Essa voz estava com ele o tempo inteiro, repetindo que esperasse e confiasse, pois sabia que em sua busca ele acabaria encontrando uma resposta e que essa resposta viria no momento em que seu coração estivesse pronto para recebê-la. Joaben vibrava agora no mesmo ritmo da luz da pedra, da luz da arca, da luz da nuvem, da luz de Yahweh, principalmente. Ele sentia-se naturalmente unificado com o mundo, com cada ser que a natureza apresentava a seus olhos, com cada irmão que tinha cruzado seu caminho. Ele era um com o universo era um com ele. Ele era um só com a energia do mundo, sentia-se pai e filho de tudo que era vivo, tomado por um amor imenso e inesgotável. A voz que jamais se calaria, porque nunca mais ele fecharia seus ouvidos a ela, então lhe perguntou com aquela suavidade de quem tudo pode: compreendes agora? Joaben respondeu com um grito de amor de sua alma imortal: sim, vós sois o meu Deus. A falha trágica dos homens é o esquecimento. Todas as experiências, todas as memórias, tudo que faz de cada um aquilo que é, vai se perdendo com o passar do tempo e se transforma em uma pálida ideia daquilo que realmente foi um dia.
Permanece dentro de cada um apenas a sensação difusa do que aconteceu e que, por ter sido, nunca mais será. Por outro lado, esta falha é também uma bênção, porque todas as desgraças, os malfeitos, as dores e todos os sofrimentos também se esgarçam no tecido tênue do tempo, tornando-se coisas tão apagadas que nem mesmo as palavras mais precisas conseguem trazê-las de volta como assim eram. Mas aqui, vamos fazer um parênteses. Se observarmos bem, podemos dizer que o passado pode ser mudado. O que eu quero dizer com isso é que o passado, em essência, não existe. Calma, eu vou explicar. O que existe é a nossa lembrança do passado, não o passado. E esta lembrança nada mais é do que uma interpretação única e pessoal do passado. Tanto é verdade que, se perguntarmos 3 irmãos e perguntarmos de um fato longínquo da infância, cada um vai trazer uma versão, porque cada um tem uma interpretação. Se entendermos o passado deste prisma, podemos mudar o passado. Mas como podemos mudar o passado? Basta mudarmos nossa interpretação sobre aquele fato. Vocês concordam? Mas vamos voltar ao livro. Então, assim foi com Joabe, assim é com todos, e no dia seguinte, a dedicação do templo, ele ainda se recordava com muita clareza o que tinha acontecido, mas essa lembrança já não era mais nada mais intenso, tão intenso como viver aquela experiência. Descobriu que a voz só tinha falado a ele porque ele permitiu escutar, e depois disso, a confiança que depositava em seus desígnios tinha se tornado cada vez mais absoluta. Chamar de intuição, raciocínio, inspiração divina ainda seria insuficiente para definir a sua verdadeira natureza. Talvez a união dessas 3 ideias se aproximasse, de certa forma, de sua realidade. Mas o que Joabe sabia, no entanto, é que ela existia e era feita do livre-arbítrio que, em vez de tolhê-lo nos seus movimentos de busca e descoberta, ou obrigá-lo a seguir um único caminho, por meio de uma fé que o isentasse da responsabilidade sobre seus atos, impregnava com a liberdade de construir sua vida e modificá-la se assim desejasse. E até mesmo surpreender o Criador com sua capacidade de ser milhares de seres, um após o outro, e às vezes todos ao mesmo tempo, à sua imagem e semelhança. Para o quê? Para a maior glória de Yahweh. Depois que o prodígio da nuvem tinha se tornado visível a todos, Salomão se ajoelhou no tablado que tinha mandado construir na frente do templo e, erguendo as mãos para o céu, começou a proferir uma série de orações, glorificando a seu Deus, o seu povo, prova viva da sua criação e de seu Criador. Orou por sua casa, por sua família, por seu povo como um todo, deixando claro que o pacto entre os hebreus e seu Deus lhe garantiu o perdão até mesmo nas mais improváveis condições. Mas era preciso crer que Yahweh, mesmo quando irado e derramando de céus o fogo de seu castigo, guardava para todos a sua benevolência e a sua misericórdia. Joabe, que naquele momento duvidou por não compreender como poderia almejar o mesmo tratamento sendo estrangeiro, ficou emocionado ao ouvir seu rei proferir a oração dos estrangeiros, da qual jamais se esqueceria. Até mesmo um estrangeiro que não pertence ao vosso povo, e Yahweh, se vier de uma terra longínqua por causa de vosso nome, e muitos ouvirão vosso grande nome e saberão de sua mão forte e de seu braço estendido, se esse estrangeiro vier orar em seu templo, escutar no céu onde residis, atendei a todos os seus pedidos, para que os povos da terra conheçam o vosso nome e vos tema. Conheça vosso nome e vos tema, como fazemos nós, vosso povo, e para que saibam que este templo que edificamos é vossa casa e traz vosso nome. Nesse momento, a alma de Joabe encheu-se de paz. Ele sabia que também era conhecido e reconhecido por esse Deus que lhe mostrara, e que lhe estendia as benesses de sua força, pois estava tanto dentro dele quanto de seu templo, fazendo com que a morada divina em sua alma tornasse uma única coisa, um único lugar.
Salomão repetia ao povo aquilo que Yahweh lhe soprava aos ouvidos. Era preciso obedecer às leis e os mandamentos para que o reino dos hebreus permanecesse forte e vivo. Mas Yahweh tinha deixado claro que se tais normas fossem negligenciadas, especialmente pelo culto a outros deuses, o templo seria rejeitado, o povo arrancado da terra e feito de escárnio entre as nações. Quando o rei terminou de orar, um raio inesperado desceu do céu sem nuvens e atirou fogo à pira, aquela pira principal, num prodígio que fez todo o povo curvar-se de novo diante do poder de seu Deus. A glória de Yahweh, em forma de nuvem, enchia de tal maneira o Debir do templo que nem mesmo os sacerdotes conseguiam ali entrar. Os sacrifícios haviam sido aceitos e as festividades se estenderam por 7 dias e 7 noites, em que o povo se regozijava pela presença definitiva de seu Deus entre eles. Joabe, que por todas as aparências, hábitos e comportamentos já era um verdadeiro hebreu, tornava-se agora verdadeiramente um filho de Yahweh, porque ele tinha se mostrado seu pai muito amado, preenchendo com sua divindade aqueles espaços vazios de sua alma. Era necessário que os cofres de Jerusalém se enchessem para que o reino de Salomão voltasse a ser materialmente aquilo que já era espiritualmente. Um em cada 100 visitantes, como que enlouquecia e passava por uma experiência mística, da qual não se livrava mais, causando um grande aumento de trabalho para os físicos e curandeiros da região, os quais de tanto se depararem com esses casos, já começavam a falar da loucura de Jerusalém como uma doença igual a qualquer outra. Outros, a grande maioria, olhavam o prodígio com os olhos do corpo, e se alguma coisa viam, essa coisa logo se apagava em suas mentes tacanhas, tomando a forma de mais uma lembrança de viagem, dessas que se contam aos filhos e netos nas noites ao pé do fogo. Mas outros, muito poucos, passavam realmente por uma transformação que lhes modificava a atuação no mundo material. Grande parte desses homens era composta de pedreiros como Joabe, mas alguns deles vinham de profissões das mais diferentes. Entre esses, o que mais mudança experimentou foi aquele capitão Ben-Gaber, que tanto ansiava compreender de forma tão indelével o que acontecia com os pedreiros. Ao ver a nuvem, caiu para trás em estado de estupor e só saiu quando os raios desceram do céu para atear fogo à grande pira do sacrifício. No dia seguinte, pediu dispensa de seu posto ao seu rei, alegando que só lhe restava trabalhar na pedra para encontrar a verdade. Salomão, compreendendo muito bem o que tinha acontecido a este homem, não só aceitou seu pedido de dispensa, como também, depois de deliberar por toda uma noite na companhia de seus mestres construtores e de Hiram de Tiro, que permanecia ainda em Jerusalém, fraco demais para enfrentar a viagem de volta ao Porto Fenício, deu-lhe permissão para tornar-se, para o Ben-Gaber tornar-se um pedreiro honorário. Os mistérios do trabalho na pedra era apenas a parte visível dos mistérios do trabalho espiritual. E Ben-Gaber, por sua afinidade com os irmãos na pedra, tornou-se o primeiro de uma série de pedreiros sem a lida no ofício, mas tão ou mais aperfeiçoado no trabalho espiritual que muitos dos demais que ali conviviam com eles. Tá vendo, pessoal? Aqui nós vemos que a Irmandade na Pedra tinha duas dimensões. A dimensão material, o próprio trabalho na pedra, e a dimensão espiritual, onde eram desenvolvidos os valores e princípios da Irmandade. É nesta dimensão que vemos surgir um modelo de Irmandade que mais tarde deve ter dado origem ao que conhecemos como a maçonaria. Mas voltando, como tudo muda em alguns instantes, da mais estrita penúria à mais absoluta riqueza, em um átimo, como se Yahweh estivesse premiando o rei da terra onde eu morava, como se sua presença definitiva entre eles trazia de volta tudo o que eles tinham perdido nos últimos tempos. No dia seguinte, toda Jerusalém já sentiu os reflexos dessa fortuna inesperada, e a alegria com que Salomão era recebido em seu passeio pela cidade era quase uma novidade, depois de tanto tempo
à beira da rebelião e por fome por causa da pobreza. O rei voltava a ser novamente o rei de todo o seu povo, amado e admirado, exibindo cada vez mais sua glória aos olhos de quem o visse. Joabe, por seu lado, usufruía essas novidades, a sua fama, a sua fortuna, e a sua vida mudava gradativamente para melhor. Mudou-se outra vez de casa, uns 3 meses depois, indo para uma região mais nobre de Jerusalém, o Vale de Josafá, à beira do grande monte coberto de oliveiras, que ficava a leste da cidade velha. Lá, no ano que se seguiu a dedicação do templo, seu filho cresceu, andando pela casa com a maior vivacidade, enchendo a ele e a sua mãe de alegria sem jaca. Seu cargo lhe dava maior importância e prestígio, e como muitos outros antes dele, começou a se dedicar a obras de construção das casas dos mais ricos de Jerusalém, que exigiam em suas mansões a mesma ciência que tinha erguido o templo de Yahweh. Pedra lavrada com precisão, montada sem ruído no local das construções, e as mais nobres madeiras e metais usados na decoração, além dos mais belos e raros tecidos. Quando podia, continuava a exercer seu ofício de pedreiro, e eles prosseguiam erguendo os outros palácios em volta do templo, segundo as regras estabelecidas anos antes por seu saudoso mestre Hiram Abef. Seu irmão Adoniram era sem dúvida o mestre construtor da maior competência, e a amizade entre ambos crescia dia a dia, pois Joabe tinha de supervisionar os desenhistas que tinha treinado no decorrer dos últimos 2 anos. Quando Bioquices partiu, Joabe temeu por um momento que o rei partisse com ela, mas o senso de dever de Salomão falou mais alto, assim como o senso de dever da própria rainha. Ele permaneceu na varanda, não saindo de lá, enquanto o último vestígio de poeira da caravana não tinha se apagado na estrada a caminho para Jericó. Passou alguns dias em mutismo profundo, desatento a tudo, mas logo recuperou sua naturalidade e voltou a ser o rei de sempre, com um hábito adicional, o de suspirar profundamente nos momentos mais inesperados, quando seus olhos fugiam do mundo real e miravam um horizonte onde só ele via alguma coisa. Tinha razões de sobra para isso. Suas mulheres transformaram os dias posteriores à estada de Bioquices em um inferno, exigindo as coisas mais sem sentido dele, especificamente para medir o poder que cada uma delas tinha sobre ele e para saber quem entre elas seria a mais poderosa. Salomão, movido por uma culpa insondável, não enfrentou nenhuma vez a sanha dessas mulheres, satisfazendo todos os desejos por mais absurdos que parecessem. E elas, sempre querendo mais, só faltaram pedir-lhe o sangue, que ele até teria dado de bom grado se pudesse garantir que seu coração continuaria batendo por Bioquices, sua verdadeira amada. Mas de tudo o que essas mulheres exigiram como recompensa pela existência de Bioquices em suas vidas, a coisa mais perigosa foi o direito de cultuar seus deuses com liberdade, fossem eles quem fossem. Salomão sabia dos perigos que isso representava, mas mesmo temendo a ira de Yahweh, sentiu-se forçado a ceder, mesmo depois que o primeiro altar desses deuses que cercavam Jerusalém foi construído na cercania da cidade. Os deuses ciumentos do poder e da importância de Yahweh giravam em torno deles, sem nenhum instante de descanso, procurando a brecha pela qual a expugnibilidade do reino estaria vulnerável para ser violada. E assim, o harém do rei foi essa brecha. As mulheres insistiram, fazendo uso do estúpido sentimento de culpa com que Salomão estava carregando, conseguindo que cada pequena e cruel divindade de seus inúmeros cultos fincasse uma estaca em Jerusalém, da qual ataria um exército de iniquidades se tivesse essa possibilidade. A primeira providência de Joabe foi visitar o templo, e tranquilizou-se, pois a nuvem ainda residia lá. E Yahweh ainda não tinha os abandonado, mesmo com os templos e lugares de cultos de Mamon, Afrodite e Ísis, pululando como vermes ao redor deles.
Era como se a convivência pacífica entre deuses de diversas falanges tivesse se tornado possível, mas no fundo de seu coração, Joabe sabia que Yahweh, o mais ciumento de todos os deuses, apenas esperava o desenrolar dos acontecimentos. Bom, a queda veio inesperadamente. Em meio a tanta riqueza e opulência, veio a queda. Joabe lembrava-se bem do ocorrido, pois foi no dia seguinte ao segundo aniversário de Joabe, seu filho. Agora, o moleque sem descanso, sempre sorridente, sempre feliz, a meter-se por entre as pernas da mãe, carregando o que podia, batendo nas coisas, como se estivesse quebrando pedras. Joabe tinha saído de casa pela manhã para supervisionar as obras do palácio das florestas dos Líbanos, que estavam em fase final de decoração, acompanhando o rei que pretendia inaugurar este templo, esse palácio, o mais rápido possível, enquanto Hiram de Tiro ainda tinha um pouco de saúde em seu corpo. Na estrada que ia para as pedreiras, encontraram um pequeno séquito liderado por uma das mulheres de Salomão, a filha do rei de Biblos, chamada Naara. Quando o cortejo cruzou com eles, parou no meio da estrada, interrompendo a passagem, e Naara, ajoelhando-se na frente de Salomão, rogou que viesse ajudá-la a queimar incenso no altar de sua deusa, pois estava grávida e pretendia um parto tranquilo. Tudo parecia tão normal que nem por um momento se recordaram das exigências de Yahweh. Salomão, com seu sorriso mais magnânimo, aproximou-se do altar, ladeado por Naara e por um sacerdote de seu culto, jogando nas brasas um pouco de olíbano. Quando a fumaça cervolou para os céus, Joabe acompanhou seu caminho e deparou-se com a deusa a quem Salomão, caindo em idolatria, prestava homenagens. Era Targatis, sua eterna perseguidora, a destruidora de seus mundos, a portadora da eterna vingança. Joabe sufocou um grito ainda maior, pois quando Naara e o sacerdote se viraram para o cortejo, ladeando um Salomão absolutamente inconsciente daquilo que tinha feito, ele os reconheceu. Era o casal daquele sonho mais terrível que ele teve, da roda e da torre, e que agora reconhecia como o mais profético de todos. E Salomão estava vestido exatamente como ele via no sonho. O sacerdote, pintado como uma itália de baixa classe, era como um dos galis em que seu tio um dia tinha pensado transformar Joabe. Aterrorizado, Joabe deu um passo para trás, tropeçando em uma pedra e caindo de costas, enquanto o inesperado vento frio passava por eles, carregando nuvens escuras que sombrearam o céu. Desesperado, sem nada dizer a ninguém, Joabe saiu correndo em direção ao templo, abrindo suas portas de par em par até chegar ao Debir. Quando franqueou o Debir de olhos fechados, ao abrir, percebeu a verdade de seus sonhos e a retidão de propósito de seu Deus. O véu estava rasgado de alto a baixo, e a nuvem que lá morava não estava mais lá, não pousava mais sobre a arca, que agora estava abandonada. Nada disse a ninguém, saiu do templo como um desvairado, culpando-se pelo acontecido, pois se tivesse estado atento a tudo o que acontecia, seu rei não teria caído em idolatria, realizando seu pesadelo e desgraçando a si e a seus súditos. O vento frio e cheio de redemoinhos cobria Jerusalém com um manto, enquanto o miasma de podridão se espalhava pelas vielas escuras e abandonadas de Jerusalém. Parecia uma cidade onde ninguém morava, e o céu púmbleo estava mais baixo e ameaçador do que qualquer outra época. Um mormaço opressivo pesava em sua cabeça, enquanto Joabe se dirigia sem saber porquê para sua própria casa. Ao chegar à rua onde morava, viu à porta de sua bela vivenda a ama de Joabe, escrava de Tiro chamada Maíra, a torcer as mãos e erguer os olhos para o céu com o menino na ilharga. Quando Maíra o viu, caiu a seus pés tremendo de medo. Carregado de pressentimentos, Joabe entrou em sua casa para encontrar a sua esposa, a Tirza,
o amor de sua vida caído ao solo, com as faces tão brancas quanto as mechas de seus próprios cabelos. Tentou reanimá-la em vão. Os médicos que tinha mandado chamar para vê-la não sabiam do que se tratava, e a febre aumentava cada vez mais, fazendo ela delirar entre suores e tremores. No dia seguinte, mais da metade de Jerusalém já estava tomada por essa mesma febre, vindo da periferia para o centro da cidade, dizimando grande parte da população menos resistente. Havia muitas hipóteses: sujeira excessiva, fronteiras dúbias, maus hábitos. Ninguém sabia do que se tratava realmente, a não ser Joabe e o próprio rei. Salomão tinha causado essa desgraça por ter desobedecido ao pacto que tinha feito com seu Deus. E Joabe, que poderia ter impedido, não fez, por acreditar que os sonhos são apenas material de conversas fúteis nas ocasiões que falta assunto. Em 5 dias, Tirza morreu, e com ela a filha do casal, ainda não totalmente formada, que ela expulsou do ventre em um espasmo causado pela febre. Era uma menina de olhos negros, retrato fiel de sua mãe, e Joabe as enterrou juntas ao lado de seu irmão Manassés, no cemitério onde já nem havia mais lugares para cavar covas por causa de tantos mortos que a febre tinha causado. Durante toda a cerimônia, Joabe recordou-se de seu mestre Hiram-Abif, que também tinha perdido mulher e filha às febres da terra do faraó, e a coincidência de suas vidas mostrou-se assustadora. Voltou para sua casa, onde encontrou Joabe no colo de Maíra, e olhando para ele, percebeu que Tirza, de uma maneira ou de outra, sabia o tempo todo o que estava por acontecer. Ela, de alguma forma, sabia que algum dia seu Deus abandonaria a cidade que para ele tinha sido erguida, e que Joabe, seu mais novo fiel, deveria seguir seu exemplo, abandonando-a também. Por isso ela tinha morrido, deixando ele à vontade para partir daquela cidade deteriorada, onde todos estariam a partir daquele momento apenas abatendo os dias que lhe faltavam para se entregar ao apetite dos vermes. Vejam como tudo em nossa vida é interpretação. Joabe poderia ter interpretado a morte de sua esposa como uma tragédia, não que ele não tenha feito, mas também, e por sabedoria, interpretou como um gesto de libertação de Joabe de uma promessa para que ele pudesse seguir seu destino. E a vida age assim, de forma inusitada, para atingir sempre um objetivo benéfico. Deus não escolhe o mal, mas usa o mal para fazer o bem. E nós temos que agir da mesma forma. Enquanto íntegra, sua cidade tinha sido seu paraíso. Agora que morrera, libertava Joabe da promessa feita, e nada mais o prendia ali, porque dificilmente seu Deus voltaria a residir lá. Era preciso organizar a partida, e por isso Joabe foi ao rei contar-lhe seu projeto, sua decisão. Salomão, ao quebrado, caído em profundo desespero, reconheceu-se como o algoz do seu próprio povo, e pedindo perdão a Joabe mais uma vez, como se Joabe ali estivesse representando todos os seus súditos, já desgraçados por sua própria desatenção. Tinha os olhos arregalados e fundos pelas noites insones, e a voz, outrora portentosa, era agora um pálido eco, rouca, suja, envelhecida, amedrontada. Salomão disse: Yahweh veio ver-me ontem à noite, como tinha feito a Moisés no deserto, e exibiu aos meus olhos a desgraça que fiz cair sobre seu povo. Disse-me que, já que não guardei a aliança feita e nem tinha obedecido suas prescrições, tirar-me-ia o reino e daria um dos meus súditos. Eu disse-lhe ainda o quanto me arrependera em sua presença, e roguei por seu povo e o exortei a matar-me, trazendo de volta a vida para o reino. E Yahweh, na natureza de seu julgamento, disse-me que, por consideração a meu pai Davi, não me tomaria o reino enquanto estivesse vivo, mas o arrebataria das mãos de meu filho Roboão quando chegasse a hora. Desgraçado de mim, de homem mais feliz e venturoso do mundo, tinha me tornado em apenas um momento o assassino de minha própria raça. Tudo o que tinha erguido seria apenas pó. E Salomão, o poderoso rei dos hebreus, caiu em pranto sentido, abraçado a Joabe, seu irmão na pedra,
chorando ambos como da vez em que, abrindo sua alma, Joabe tinha lhe pedido perdão. Mas dessa vez, Joabe não podia perdoar Salomão. Mesmo que fizesse com gestos e palavras, como já tinha acontecido consigo, o embate dessa vez do rei era com seu próprio Deus, e ele teria que enfrentá-lo a qualquer custo. Nesse momento, Joabe percebeu que a ele também faltava enfrentar uma última batalha. Não poderia seguir pelo mundo em busca do lugar onde Yahweh passaria a morar, enquanto a sua própria vida não estivesse totalmente limpa e saneada. Para isso, teria que enfrentar sua batalha pessoal, como Jacó tinha feito uma noite, vencendo a si mesmo depois de uma luta sem tréguas. Teria de olhar de frente para seu passado inóspito, do qual tinha fugido, tentando sobreviver, mas que sempre seria um peso arrastá-lo ao fundo do mar. Para que o templo de seu íntimo estivesse verdadeiramente pronto e Yahweh nele pudesse habitar sem hesitação, preenchendo com a nuvem de sua glória, era preciso que Joabe fizesse em si uma limpeza geral, enfrentando cara a cara seus erros, pagando por eles e erguendo-se, enfim, libertado. Em seu caminho de volta para casa, depois de deixar a sós um rei que nem mesmo percebeu sua partida, sua decisão foi se fortalecendo, e ao chegar à porta do lar onde ele e Tirza tinham sido tão felizes, apenas informou a Maíra, enquanto abraçava seu pobre filho órfão, para que ela preparasse tudo para uma viagem muito longa. Disse a ela: no primeiro navio que nos aceitar, iremos para Tiro. Era o último ato de sua terceira vida. Bom, fim da história de Joabe. Mas não é o fim do livro. O livro ainda não acabou. Ainda tem uma última e grande batalha de Joabe. E é isso que nós veremos no próximo e provavelmente no último vídeo. Eu te vejo lá. Um grande abraço.